fala brincando e sempre me fala: olha, você está em dívida com a gente, mas aqui estamos pagando a dívida. Glória ao nome dos irmãos. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Amém. O livro do profeta Daniel, capítulo de número 3 e o versículo de número 13. Aleluia. Cumprimenta aos jovens também. Aleluia. Glória a Deus por essa juventude corajosa. Amém. A gente olha sempre lá as transmissões de Embu, perdão. Estou muito ligado com Embu, irmão, desculpa. Sempre olhamos as transmissões de Vila Guilherme e o que mais se vê é jovem. E glória a Deus, né? Que bom, que bênção, irmão. Quer dizer que a igreja tem futuro. Aleluia, glória a Deus. Daniel o quê? Glória a Deus, está ligado, né, irmão? Daniel capítulo 3, versículo 13 diz: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los da minha mão. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus poderoso, aqui estamos nesta noite para ouvir Tua voz, para ouvir Tua palavra. Abre, Senhor, nosso coração, abre nosso entendimento, Pai. Queremos aprender de Ti, queremos escutar aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Que possamos abrir, Senhor, de verdade nosso coração, que possamos ouvir, Senhor, e guardar Tua palavra. Usa Teu servo, usa Teu filho como instrumento em Suas mãos. Não deixe que eu fale de mim mesmo, Senhor, mas que fale das Tuas palavras, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar nesse momento. Não se ajoelhe e não se renda. Esse será o título da mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite. O que significa o ato, né? O ato de se ajoelhar, ou o ato que significa se render. Você observa, por exemplo, aí na sociedade nós temos uma força pública de segurança, que é a polícia. E quando a polícia pega alguém em flagrante ou encontra alguém cometendo algo errado, cometendo um crime, então a polícia dá uma ordem para eles, verdade? Dá para eles uma ordem: coloque a mão na cabeça, se ajoelhe. E o que isso significa? Significa que essa pessoa está se colocando em uma posição de rendição. Quer dizer que ela não vai reagir, quer dizer que ela não vai resistir, porque está ajoelhada e porque já ela está rendida. Não vai fazer nada. Ajoelhar-se na Bíblia tem um significado importante, tem um significado especial. Eu lembro, irmão, quando eu era pequeno, tinha 5, 6 anos, lá em Sorocaba, onde cresci, e lembro que nessa época na congregação tínhamos um pastor aí, e lembro como se fosse hoje, toda a oração que nós fazíamos durante o culto, porque quando chegamos antes do culto, temos o costume de nos ajoelhar, né, e de orar e preparar nosso espírito para cultuar ao Senhor. E lembro que sempre, irmão, em toda a oração, não importava, estávamos cantando e de repente esse pastor, ele já não está conosco, mas ele dizia de repente: irmão, vamos orar pela necessidade. E dizia: vamos ficar de joelho. E todo mundo, em todas as orações, não sei se isso é um costume antigo, os irmãos mais velhos vão poder dizer, mas ele já era um senhorzinho, e ele falava isso: fiquem de joelho, e todo mundo tinha que se ajoelhar. Porque se ajoelhar tem uma representatividade importante dentro da palavra. Vamos olhar ali rapidamente, irmão, peço que você abra a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo de número 8. Aleluia, 1 Reis, o capítulo de número 8, tem algo ali especial e que gostaria de compartilhar juntamente com vocês. O versículo 54, 1 Reis 8, 54 diz: quando Salomão terminou a oração e a súplica, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as suas mãos para o céu. E
olha, se a gente para pensar e analisar quem era Salomão, talvez naquela época o homem mais poderoso que existisse humanamente falando, o homem que possuía o governo de todo Israel, ele mandava e desmandava, e estava acostumado que sempre acontecesse o contrário, de que os seus súditos se ajoelhassem a ele como um sinal de reverência, como um sinal de temor e até de respeito. Mas nós nos deparamos com uma mensagem aonde naquela circunstância o homem mais poderoso da terra, até segundo a Bíblia o homem mais sábio de toda a história, estava reconhecendo que acima dele havia que acima dele havia que era maior que ele, que era mais poderoso do que ele, que possuía mais autoridade do que ele, que de verdade era digno de que eu me ajoelhe e de que eu me renda, e esse é nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E lá estava o rei, lá estava Salomão, prostrado, ajoelhado diante da presença do Senhor. Temos que ter cuidado, irmão, com as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Você vai se lembrar que a Bíblia fala de um rei chamado Acabe, e Acabe se misturou com uma mulher chamada Jezabel, e nesse então trouxeram alguns dogmas para dentro de Israel, uma falsa doutrina, um falso Deus, principalmente o Deus chamado Baal, e ali Israel se curvou para um Deus pagão. Israel se rendeu à vontade de um Deus pagão. Quase que não havia ninguém que ainda temesse ao Senhor. A Bíblia fala que aqueles que temiam ao Senhor de verdade estavam escondidos dentro de uma caverna, e o único, irmão, o único com coragem, o único com determinação, o único que pensava: não importa o que me aconteça, não importa o que vão fazer comigo, eu não vou me render, eu não vou me ajoelhar. E esse era Elias, que estava guardado pelo Senhor e estava ali disposto a fazer a obra do Senhor. Irmão, o mundo nos apresenta tanta coisa, e até falando de religião, há tanta adversidade, falando da questão da religião, e as pessoas às vezes pensam que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa, e lá estão elas rendidas, lá estão elas ajoelhadas ao paganismo, à idolatria. Mas que bom que aqui em Vila Guilherme há uma igreja que não vai se ajoelhar para isso, há uma igreja que não vai se render ao mundo, não vai se render à mentira, mas continuará de pé, e somente ao Senhor se ajoelhará. Aleluia, somente ao Senhor adorarás. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, é importante entender que o único digno, o único merecedor de que eu me renda e que me ajoelhe, esse é Jesus Cristo, aleluia. Eu não encontro outro homem na história, eu não encontro outro ser na história que tenha feito algo parecido com o que fez o Senhor por nós. Acho que não há outro como Ele. Não há outro, aleluia, capaz de fazer o que Ele fez por nós. Segundo a sua palavra, segundo Isaías, humilhou-se a si mesmo, despojou-se, abdicou de toda a sua glória, tomando forma de servo. Irmão, o simples fato de que Jesus tenha dado sua vida por mim e sua vida por você, já é mais do que suficiente para você entender e reconhecer: não há outro digno, somente Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E quando nós às vezes terminamos tomando más decisões, às vezes no percorrer da vida terminamos tendo más escolhas e acabamos nos rendendo para certa situação, ou por certo motivo acabamos como que nos ajoelhando perante as coisas que estão lá fora, às vezes por causa da pressão da sociedade. E você olha isso na juventude. Vamos aproveitar que é Safras para Cristo, que é um culto dirigido pela juventude, porque hoje, irmão, a gente observa e vê uma juventude tão debilitada,
uma juventude tão fraca, uma juventude, e não estou falando dos jovens de Vila Guilherme, da igreja aqui não, estou falando no geral, você olha uma juventude que é tão facilmente, como falo, influenciada, uma juventude que qualquer coisa serve para ela, a principal, olha irmão, a juventude hoje acha que o evangelho é uma coisa tão simples, uma coisa que ele pode moldar a sua maneira. Se você pega hoje, já que estamos na modernidade, se você pega a rede social, Instagram, Facebook, que seja, e você encontra milhares de cristãos, milhares de pessoas que se dizem cristãs ou evangélicas, querendo dar uma mensagem do Senhor, querendo falar de Deus, querendo falar da Bíblia, mas elas estão tão mal influenciadas que acabam tendo uma ideia errada do que é o evangelho. Primeiro, irmão, que o evangelho é poder de Deus e não é uma brincadeira. Não, o evangelho não é para me colocar aqui e falar qualquer coisa que eu pensar, simplesmente para atrair as pessoas. Não, o evangelho é uma coisa séria. O evangelho foi fundado por Cristo, o evangelho é de Cristo, aleluia, e nós estamos aqui levando esse legado, levando esse trabalho, esta responsabilidade de apresentar o evangelho como tem que ser. E hoje em dia há uma mensagem que o mundo quer passar, ou que a religiosidade quer passar, e não importa como você esteja, não importa quem você seja, como viva, Deus te ama a si mesmo, Deus vai te ajudar a si mesmo, você não tem que fazer nada, irmão. Se Jesus Cristo teve que se sacrificar sendo Deus, se Jesus Cristo teve que se esforçar, porque o seu sacrifício não foi simples, o seu sacrifício não foi qualquer coisa. Ele mesmo disse no Getsemane: afasta de mim esse cálice, porque sentia medo, sentia temor, porque era homem, estava como homem, sentia temor, tinha medo, mas mesmo assim não se rendeu, mesmo assim não ficou parado, senão que continuou e fez o que tinha que ser feito. E hoje a humanidade, vamos falar, os próprios cristãos não querem fazer nada, acha que tudo vai cair do céu, acha que as coisas são totalmente como eles querem que seja, não tem que fazer nada, não tenho que orar, não tenho que ler a Bíblia, não tenho que fazer meu devocional, não tenho que ir à igreja. Para eles é tudo simples e fácil, mas não, irmão, não é assim. Segundo Paulo, no capítulo de Romanos, no capítulo 12, apresentem-se como sacrifício puro, santo e agradável diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Então o evangelho não é uma brincadeira. O evangelho não é algo que eu posso colocar como eu quero, apresentar como eu quero. O evangelho já está dado. O que nós fazemos é apresentá-lo como ele é. E nós não vamos mentir. Não vamos mentir para as pessoas e dizer: tudo bem, pode vir como está. Isso sim, pode vir como está. Mas quando esteja aqui, quando entenda o plano de Deus, quando entenda o que é o evangelho, não pode seguir igual. E irmão, e não vai seguir igual. Porque se você acredita no poder do evangelho, esse evangelho muda, esse evangelho transforma, esse evangelho purifica, esse evangelho molda o coração e a vida das pessoas. Aleluia. Esses dias mesmo eu estava numa refã e uma senhora perguntava e estavam falando do batismo. E ela dizia: olha, eu não me batizo porque logo que me batize, vocês vão começar a dizer que não tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, não posso vestir isso, não posso fazer isso. E irmão, eu falava que você está equivocada. Você ainda não entendeu o que é ser igreja. Você ainda não entendeu o que é o evangelho de verdade. Porque o papel da igreja, irmão, não é dizer: olha, você está mal, você está errado, você não faz isso, você não faz aquilo. Porque quem faz isso é a própria palavra de Deus. Quem faz isso é o próprio Espírito de Deus. É Ele que transforma. O pastor não tem poder para transformar ninguém, mas a palavra que prega o pastor, essa sim tem poder. Porque essa palavra, irmão, não vem do homem, essa palavra não vem de nada nem ninguém, senão que é dada pelo Espírito de Deus. Está entendendo? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Não se ajoelhe, irmão, não se renda. Israel se rendeu, Israel se ajoelhou diante de Baal. Porque, irmão, é fácil. Tem momentos na vida que acontece o seguinte:
Quando tudo está muito bem, ninguém lembra de Deus, ninguém quer saber de Deus, ninguém quer ir ao culto, ninguém quer orar, porque se me sinto bem e se está bem, não preciso fazer isso. Mas quando as coisas apertam um pouquinho, então, ai Jesus, aí sim lembra de Jesus, aí sim lembra do nome do Senhor e começa a querer orar e vai lá falar com uma pessoa de uma igreja e ora por mim, por favor, fale para o pastor que ore por mim. Assim é a humanidade e assim estava Israel. Estava tudo tão tranquilo que Israel não queria nem saber, estavam sossegados, não queriam saber de Deus. Mas o maior erro da humanidade, o maior erro que eu e você podemos cometer é nos esquecer de Deus, é nos esquecer do que Ele pode fazer, é nos esquecer do que Ele já fez por você. Lembra, irmão, alguns anos atrás, aonde estava você, como vivia você, e agora pense no hoje, pense no agora, tudo que o Senhor fez por você, tantos milagres, tantos prodígios que realizou, tantos livramentos, tanta coisa maravilhosa que Ele fez por sua vida. E se você, aleluia, e se você é uma pessoa que não se esquece do que Ele fez e de quem Ele é uma pessoa que jamais vai se render a outra coisa, é uma pessoa que jamais vai se ajoelhar diante de qualquer outro Deus, de qualquer outro homem, do que seja, não vai jamais, porque você sabe que sem Ele, irmão, não somos nada, sem Ele não podemos nada, aleluia. Nós somos tão frágeis, somos tão fracos, tão debilitados, irmão, que sozinhos nos acabaríamos, nos destruiríamos como estávamos fazendo antes. O ser humano estava caminhando rumo à destruição, o ser humano estava caminhando rumo à perdição. Não havia luz, não havia esperança, mas de repente uma luz brilhou. Mateus capítulo 4, o Senhor diz: o povo que andava em trevas viu maravilhosa luz, e essa luz tem um nome, essa luz tem um nome. Não sei se você sabe como se chama essa luz. Diga mais forte. Aleluia. Adore a Ele, adore a Ele. Jesus é seu nome. Se chama Jesus Cristo. E que bom que esta igreja carrega o nome desse Deus. Aleluia. Porque pertencemos a Ele. E aconteça o que acontecer, não vamos nos render, não vamos parar, vamos continuar. Que se levante, irmão, que se levante o mesmo diabo e esta igreja continua para frente. Aleluia. Talvez você não conheça totalmente a história da igreja no Brasil, mas durante esses quase 40 anos, muitas vezes o inimigo quis fechar a igreja, muitas vezes o inimigo quis acabar com a igreja. Quantas coisas já não aconteceram? A própria igreja no Brás teve uma experiência muito forte, mas quando se tem esse Deus no controle, quando se depende desse Senhor maravilhoso, aconteça o que acontecer, essa porta não se fecha jamais. Oh, sim, jamais, irmão, porque esta igreja é do Senhor, esta igreja é dele. Aleluia, glória ao seu nome. Oh, irmão, como é maravilhoso depender de Deus, como é maravilhoso entender quem é Deus, saber quem é Deus e saber que somos parte da sua igreja. Oh, aleluia. E estava Israel caída em delito, caída em pecado, aleluia, rendida aos falsos deuses. E já, irmão, na passagem que nós começamos a ler, voltemos lá, Daniel capítulo 3. Essa passagem é muito conhecida, todos nós conhecemos e é maravilhosa. O rei Nabucodonosor se achava grande, se achava poderoso. E logo alguns homens ali da sua confiança lhe disseram: Nabucodonosor, construa uma estátua sua. E durante o dia vamos fazer algo. Muita coisa para a gente lembrar aqui, mas o som das trombetas, do pífaro, não me lembro tudo, dos tamborins e um monte de coisa. E quando se toque todas estas coisas, todo mundo terá que se prostrar, todo mundo terá que se ajoelhar diante da sua estátua. E aquele que não se prostrar, aquele que não se ajoelhar, aquele que não se render, joguemos na fornalha,
joguemos eles na fornalha. E irmão, e a pior coisa que tem um ser humano é o ego, né? O orgulho. E Salomão, perdão, Nabucodonosor se encheu de ego, se encheu de orgulho e falou: por que não? Se eu sou o rei, posso fazer assim. E aí meus súditos vão me respeitar, vão temer. Primeiro, irmão, que se você respeita, ou melhor, você obedece uma autoridade por medo, já está errado, né? Você obedece a Deus porque tem medo dele? Por que obedece a Deus você? Porque amamos a Ele. E porque sabemos que Ele também nos ama. Por isso nós obedecemos. Mas Nabucodonosor não queria saber. E falou: vamos fazer aqui essa estátua, e aquele que não se ajoelhar vai ser morto. E então passou, fizeram a estátua, e logo aconteceu aquilo de tocar os sons e tudo, e todo mundo se ajoelhou. E se notava 3 meninos, 3 jovens. Quem lembra o nome deles? Mesaque, Sadraque e Abednego. Lá estavam os 3 meninos de pé. Como tem que ser, irmão? ¿Por quê? Enquanto o mundo está rendido, porque assim está o mundo, irmão, está nas mãos do inimigo. A Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo. Ele tem o mundo nas mãos e todo mundo está curvado a ele. Todo mundo está rendido, ajoelhado a ele. Mas aí o mundo olha e vê uma igreja em Vila Guilherme, chamada Igreja do Nome de Jesus, que não está ajoelhada, que não está curvada, está de pé. Está de pé. Somos os Sadraques, os Mesaques e os Abednegos. Aleluia. E lá estavam esses 3 garotos de pé. E você imagina na cabeça da multidão a loucura que era isso. Será que eles não têm medo de morrer? Será que eles não têm medo do que lhes vai acontecer? Porque o rei ordenou que fosse assim. E eles estão desobedecendo ao rei. E Sadraque, Mesaque e Abednego estavam bem tranquilos, bem sossegados. E logo foram acusar a eles para o rei. E então o rei manda chamar a eles. E aí é onde nós começamos a ler. Olha a ousadia de Nabucodonosor. Ele olha aqueles 3 e fala: bom, vocês não se ajoelharam. Primeiro que é covarde, porque um rei de palavra fala e faz. Ele não. Ele falou: bom, vou dar outra chance. Já mostra que é covarde. Vou dar outra oportunidade para vocês. Quando tocar o som do saltério, do pífaro, dos tamborins e todo o som de música, é melhor, vai ser melhor para vocês, ameaçando, vai ser melhor para vocês que se ajoelhem, vai ser melhor, faça isso. E aí diz: e se não o fizer, que Deus poderá livrá-los da minha mão. Aí, irmão, já muda toda a questão, porque já não é mais mexer com o homem, já não é mais mexer com os 3 jovens, aí está mexendo com Deus. Aí já provocou a Deus. Irmão, podem nos provocar. A palavra diz: se bate a tua face, dê a outra. Pode nos provocar à vontade. Faça o que quiser, mas não zombe do nosso Deus. Não fale do nosso Deus, porque aí, irmão, já é outro escalão. Já é outro patamar. Já está falando do Ser Supremo, do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Segundo Apocalipse, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Com esse mexeu Nabucodonosor. Aleluia. Irmão, já estamos terminando, tranquilo, não? O pastor Ronald saiu e falou: irmão, se quiser, meia-noite, tá tranquilo aí, os irmãos não têm pressa. Falou para ele, não falou? Aqui tem uma testemunha. Mas glória a Deus. E irmão, e não sei você, mas eu quando vejo pessoas difamando de Deus ou envergonhando o nome do Senhor, me dói no coração. Sabe quando você está conversando com alguém, falando da palavra, transmitindo com tanto amor a verdade, e a pessoa como que se desfaz daquilo, ou não dá valor, você se sente mal por isso, se sente triste. E quando esse rei, irmão, imagino eu, quando esse rei disse que Deus poderá livrá-los, porque Nabucodonosor ia conhecer a esse Deus, imediatamente, irmão, tem que passar na mente do servo do Senhor e falar: você quer saber qual é esse Deus? Então vai saber, vai conhecer quem é esse Senhor. Irmão, nós não temos nada que temer. Nós não temos que ter medo de absolutamente nada. Eu lembro que quando comecei a evangelizar, quando eu tinha
13, 14 anos que começamos a sair a evangelizar, eu tinha muito medo de evangelizar, tinha muita vergonha de evangelizar, de talvez encontrar alguém que conheça os versículos, alguém que conheça partes da Bíblia e que começasse a falar e eu não ia saber o que dizer, e tinha um medo tão grande, irmão. Mas quando você crê no Deus que você serve, quando você entende quem é o Deus que você serve, irmão, não há nada que nos faça temer, não há nada que nos faça tremer, absolutamente nada. Nada. Lembra de Paulo? Paulo, quando chegou àquela cidade, havia uma mulher endemoniada. Quando você fala de endemoniar, as pessoas já começam: ai, misericórdia, Senhor. Meu Deus, que Deus me livre uma experiência assim. E Paulo, normal, irmão. Paulo olhou para ela e falou: sai daí, em nome de Jesus. Não precisa muita coisa também, né? Não precisa muita coisa, porque temos um nome que é sobre todo nome. Servimos a um Deus que tem autoridade sobre todos. Aleluia. Vou ler para vocês a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Preste atenção. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Primeiro ponto, não precisamos nos defender, temos quem nos defenda. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E não termina aí, irmão. Você tem que ter convicção no que acredita. A sua fé tem que ser grande, tem que ser, não duvide, não duvide. Sabe por quê? Eles disseram: ele pode nos livrar, mas não termina aí. E mais, ele vai nos livrar. Se você nos joga, ele nos livrará. Aleluia. Onde estava? Me perdi. 17, né? Se formos atirar na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Fique de pé. Vamos ficar de pé nessa noite. Irmão, Nabucodonosor ficou tão furioso, que disse: aquece mais a fornalha, eleve mais a temperatura. E diz a Bíblia que os soldados que chegaram na porta da fornalha foram incinerados. Imagina você que temperatura tinha que estar essa fornalha. Foram incinerados. Mas, irmão, vou te falar, quando temos convicção nesse Senhor, quando nós não nos ajoelhamos, quando nós não nos rendemos a ninguém mais, mesmo que o mundo queira nos obrigar, nós não temos que nos ajoelhar, nós não temos que nos render a essas falsas doutrinas, a esses falsos pensamentos, a tanta coisa que hoje o mundo quer nos impor. A igreja não está aqui para acatar tudo isso. E tem gente que fala: não, vamos fazer assim, porque se não fizer assim, ninguém vai vir à igreja. Irmão, não importa. Não importa que seja assim, porque o mais importante não é que esteja todas as cadeiras cheias, ocupadas. Não, o mais importante é que o maior esteja aqui. O mais importante é que Deus se agrade da sua igreja, é que Deus olhe para nós e se compraza de nós. Aleluia. Isso é o mais importante. Nabucodonosor aqueceu mais ainda a fornalha, tomou a eles, aqueles meninos que não quiseram se ajoelhar, lançou aos três dentro da fornalha. Irmão, não importa o quão difícil seja, não importa o quão impossível lhe pareça a situação que você vive às vezes, os problemas que você tem às vezes, a dificuldade que você tem às vezes, porque tem coisas que acontecem e nós queremos parar, queremos retroceder, queremos desanimar, mas não podemos, mesmo que a fornalha seja aquecida 4, 7, 8, 10 vezes mais, não podemos retroceder, não podemos nos ajoelhar, não podemos nos render jamais. E passou o tempo, passou os minutos, talvez horas, e Nabucodonosor não escutava nenhum alarido, nenhum som, nenhum grito de dor, de algo, nada, não escutava nada. E talvez tenha se lembrado das palavras dos três,
quando disseram: o meu Deus nos livrará das tuas mãos. E ficou pensando: não é possível que tenha acontecido, não é possível. Oh, irmão, sim é possível, porque nós servimos ao Deus do impossível. Naquele momento, o rei orgulhoso, o rei cheio de ego, ficaria envergonhado. E falou: por favor, diminua a temperatura. E não sei como era a fornalha, mas imagina você, Nabucodonosor, se inclinando para olhar lá dentro, olhando lá e vendo aqueles 3 meninos, e logo começou a ficar branco. Não sei, irmão, ficou muito envergonhado. Algo teve que acontecer, e ele ficou olhando lá dentro, olhou para os seus homens que estavam lá, olhou lá dentro de novo e perguntou: opa, não eram três os que havíamos lançado? Oh, não eram 3. E os homens: sim, Senhor, eram apenas 3. E Nabucodonosor olhou de novo e falou: não é possível, estou ficando maluco, estou ficando louco, porque vejo 4 lá dentro. Oh, oh, irmão, adora o Senhor, adore a Ele, se renda a Ele nesta noite, oh, não se ajoelhe, não se renda. Aleluia. Ele estará na fornalha com você. Ele estará no deserto com você, como esteve com Israel. Ele estará no barco com você, como esteve com os discípulos. Aleluia. Irmão, para terminarmos, o mundo se retém a se ajoelhar diante de Deus. O mundo se nega a se render a Deus, preferem o mundo, preferem a facilidade da vida que o mundo oferece. Mas que bom, irmão, que esta igreja, não por obrigação, porque você não está aqui obrigado, você está aqui por espontânea e livre vontade. Que bom que esta igreja já está ajoelhada, que bom que esta igreja já está rendida. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia em que não vai ser por livre e espontânea vontade, não vai ser por liberdade, não, vai acabar esse negócio de liberdade, vai ser por obrigação. A Bíblia diz que naqueles tempos todo joelho se dobrará. Aleluia. Todo joelho se dobrará. Hoje estão no mundo e não querem fazer. Hoje tem liberdade e não quer fazer. Imagina, irmão, que não vai ser tão legal assim, não vai ser tão suave. Algo grave terá que acontecer para que todo joelho se dobre diante dele, porque diz a sua palavra: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo. Se você sabe, diga nesta noite que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor. Ele é o Senhor. Oh, cita la babaya. Oh, cita la babaya, cita la raia. Não se renda, igreja. Não se renda. Não se ajoelhe para o mundo. Vamos continuar para frente, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Carro é noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir
as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Eu sei que o queimar lá na cruz, ao lado de Jesus haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Eu sei que o queimar lá na cruz, ao lado de Jesus, aquilo que parecia impossível, Declare, declare, declare. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, Mas Jesus mudou minha sorte. Nós sou somos humildade e sou aqui, aquilo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Aquilo Deus. que parecia Aleluia, impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, E assim como mas Sadraque, Mesaque e Jesus Abednego, mudou tem minha alguém que sorte. esteja passando por situação Sou impossível, milagre, o Senhor sou Jesus muda a aqui, sua usa-me, sorte, Senhor. aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Usa-me. aleluia. Sou teu Nós milagre, somos, Senhor, nós somos o teu milagre. Nós somos o milagre só por estar aqui na presença do Senhor. eu quero te Aleluia. servir. Queremos te servir, meu Senhor. Queremos te servir, Usa-me. Senhor, todos os dias das nossas vidas. Sou a tua Declara, imagem, declara para o Senhor, aleluia. usa-me, Santo o filho de Deus, Davi. aleluia. Glória, 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 glória. Aquilo que Glória, parecia glória, glória. impossível, Aleluia, Jesus. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e sou aqui, aquilo. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus Aquilo bendito e que eterno, eis-nos aqui na tua presença, Senhor. impossível. Louvamos e exaltamos o teu nome, Jesus. Porque o Senhor Aquilo é bom, que Senhor. Porque o Senhor é parecia maravilhoso, meu não Pai. ter Poderia ser saída. impossível para alguém estar aqui nessa noite, mas aqui estamos, Senhor. Aquilo te que louvando e te exaltamos, parecia Jesus. ser minha Aleluia. morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e sou aqui. Amém, amém, amém. Glória a Mas Deus, irmãos. Jesus mudou Todos minha nós somos um milagre, sorte. aleluia. Sou um Glória a milagre e sou Glória a Deus, aqui. glória a Deus. Todos nós somos um milagre, todos. Eu sou um milagre.